Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. É mais uma vez uma satisfação recebê-los aqui no canal para darmos continuidade aos nossos estudos para a certificação Java ou não, para você que só está a fim de entender melhor como funciona o Java, porque você quer aplicar aí, ou para os seus estudos ou no seu trabalho, não importa. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós iremos falar sobre um tema que é sim um pouco complicado, né? Não é um pouco complicado, é bastante complicado para quem está iniciando. Todavia, eu garanto para vocês que depois que você entende, você não vive mais sem esse recurso que são as interfaces em Java, ou, aportuguesando, as interfaces. Não são interfaces de sistema, não são telas. É um outro tipo de interface que te ajuda a usar corretamente e te ajuda a turbinar o uso da orientação a objetos quando você está escrevendo seu código Java. Sim, muita informação, ficou muito confuso, mas sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Então, pessoal, dando início à nossa aula, conforme eu falei na apresentação, hoje vamos falar sobre um tema que é absurdamente importante se você decidiu se tornar um programador Java ou se você precisa trabalhar com Java ou até mesmo se você está aqui puramente porque quer tirar a certificação, que são as interfaces. Outro dia eu vi um post pelas redes sociais de alguém dizendo que depois que ele começou a estudar interfaces em Java, ele simplesmente desanimou. Mas calma, galera, realmente é um pouquinho complicado de entender, mas o estudo, muitas vezes ele é assim, você encontra platôs e dá uma impressão de que você não está evoluindo no estudo, mas vem aquele estalo, vem aquele momento eureka e você volta a evoluir novamente nos seus estudos. Platôs são normais e a gente tem que aprender a conviver com eles em tudo na vida, nos estudos não é diferente. Então, interface, ela é sim um tema um pouquinho mais chatinho, principalmente para quem é muito iniciante. Todavia, quando você tiver o estalo e entender, você passa a entender Java, você passa a entender como a orientação a objetos funciona no Java de uma forma completamente diferente e abre todo um horizonte de coisas que começa a ficar possível de você fazer usando Java. Seu código começa a ficar mais elegante, seu código começa a ficar mais desacoplado, seu código começa a ficar mais coeso, mais inteligente, começa a fazer mais sentido para quem está pegando o código e tendo que ler. Tá? Então, assim, mais interfaces não são bala de pratas, tá? Interfaces também, quando são mal usadas, podem fazer o efeito completamente o contrário, deixar seu código sem nenhuma coesão, desorganizados, sujos, difíceis de ler, enfim. Então, como tudo na vida, em qualquer recurso, se bem usado, se bem aplicado, se aplicado com equilíbrio, tende a nos fornecer muitos benefícios. E se mal usado, obviamente, você vai odiar. Então, primeiramente, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que são as interfaces. Hoje nós não vamos praticamente fazer código nenhum. A gente vai explorar um pouquinho do que são as interfaces, vamos falar um pouquinho das regras. É importante a gente falar regra a regra e no final eu vou mostrar um exemplo que existe na API do próprio Java, que é algo que a gente usa há muito tempo aqui nas nossas aulas e vocês vão entender exatamente como funciona e para que funciona, tá? Primeira coisa, vamos trabalhar as regras, pessoal, uma a uma. Eu coloquei aqui no arquivo, esse arquivo vai estar comitado no repositório do Git dessas aulas. Qualquer coisa aí no comentário, você segue meu Git, lá vai ter todo esse código aqui com todas as aulas para certificação. Você pode baixar, pode mudar, pode forcar o projeto, fique à vontade, tá? Então, vamos trabalhar os conceitos e depois a gente vai para o exemplo rapidinho. A aula de hoje tende a ser um pouquinho mais rápida, tá? Então, bora lá, pessoal. Interfaces não podem ser instanciadas diretamente, tá? Primeiro de tudo, interfaces. Vocês lembram que nós falamos na aula passada sobre o abstract, né? E nós usamos o abstract em classe. Imaginem que a interface
ela funciona como se ela fosse uma classe full abstract, né? A classe abstract, você lembra, a gente consegue usar o abstract, né? A gente consegue colocar métodos dentro do abstract e escrever código nesses métodos. Na interface, atualmente, a partir do Java 8 já é possível, mas quando a interface ela foi pensada, ainda não era possível. Após a adição de recursos de programação funcional no Java, a interface passou a ter métodos default, que são métodos de interface que possuem código. A gente vai explicar tudo isso. Por hora, ignore os métodos default, nós vamos chegar nele, você vai entender para que eles foram adicionados. Mas imagine que a interface ela veio porque o Java não permite herança múltipla. Você não pode estender mais de uma classe em Java. E muitas vezes você queria adicionar comportamento que não fazia sentido estar na classe pai de uma determinada classe. E aí as interfaces surgiram meio que para entregar para você um contrato. O que é um contrato? Ela entrega métodos totalmente abstratos, ou seja, sem nenhuma implementação, e ela força com que você, na sua classe, ou seja, a classe que implementou a interface, ela tem que fornecer uma implementação desse método, nem que seja uma implementação vazia. Isso é importantíssimo para quem vai fazer a prova de certificação. Se você tem um método declarado numa interface e esse método está sendo sobrescrito na sua classe, não obrigatoriamente ele tem que ter código, mas ele tem que ter uma implementação, ou seja, tem que ter uma chave abrindo e uma chave fechando. Mesmo que não tenha nada entre as chaves, esse exemplo aqui, ó, por exemplo, você diz assim: Adriano, tu não implementou o método main. Não, eu implementei, tá aqui, ele está implementado, só que a implementação não faz nada. É um código vazio, mas esse método ele está implementado. Então, as interfaces elas não podem ser instanciadas exatamente por isso, porque elas existem para fornecer um contrato que classes concretas que implementam essa interface obrigatoriamente têm que implementar os métodos da interface. Tá? Então, se cair na prova métodos implementados que não tenham código, não pense assim: esse método não foi implementado. Ele foi implementado sim, ele só não tem código nenhum. E, obviamente, depende do tipo de retorno. Se tiver um tipo de retorno aqui, diferente de void, e não tiver nenhum return aqui dentro, o seu código nem compila. Na hora da prova, nós não vamos ter compilador nem IDE, tá? Então, bora lá. Uma interface não requer que você tenha qualquer método. Verdade, tá? Você pode ter uma interface completamente vazia, tá? Uma interface, ela não pode ser marcada como final. Por quê? Porque a interface, ela é feita para ser sobrescrita, né? Vocês lembram que quando nós criamos as nossas classes final, a gente está dizendo o seguinte: ninguém mais pode herdar dessa classe. Ela é a última versão possível. Você não pode fazer isso com uma interface, porque a interface ela nasce com o propósito de ser implementada por alguém. Ela é diferente de uma classe abstrata, ela é uma classe abstrata completa. E o objetivo primário dela é ser implementada por alguém. Então, ela não pode ser final, tá? Aí diz assim: todas as interfaces de nível top, tá? Elas assumem ter obrigatoriamente, mesmo que você não escreva, ela vai ter métodos públicos ou default, acesso, né, de métodos público ou default, e elas podem incluir o modificador abstract em sua definição. Ou seja, quando você escreve uma interface, quando você está escrevendo a declaração da interface, nós vamos fazer isso na próxima aula. Eu vou mostrar já uma interface para vocês. Você pode ou não colocar o abstract. Adriano, e se eu não colocar o abstract? O Java ele assume que a sua interface obrigatoriamente ela é abstract, tá? Todavia, se você marcar uma interface como privado, protegido ou final, olha só, pessoal, presta atenção. Uma coisa é eu colocar ou não o abstract. Se eu colocar, funciona. Se eu não colocar, funciona.
Se eu colocar public, funciona. Se eu não colocar, funciona. Se eu colocar private, não funciona. Se eu colocar protected, não funciona. E se eu colocar final, não funciona. O seu código vai compilar, tá? Não é nem que não vai nem começar a executar, não vai ser erro em tempo de execução. O seu código não vai nem compilar. A gente vai ver isso também, tá? E todos os métodos não default uma interface. Assume-se que deve ter um modificador abstract. Eu acho que eu li. Ué. Não. Tá. A mesma coisa para métodos não default, tá? Então, basicamente, a regra 5 e 4 são as mesmas, só que uma está falando do escopo da interface e a outra está falando dos métodos em si. Então, a mesma coisa, né? Se eu colocar o abstract lá no método, posso. Se eu colocar o public, posso. Se eu não colocar nenhum dos dois, posso. Se eu colocar private, não posso, tá? Então, por quê? Porque métodos privados, lembra, métodos privados, eles são dentro do próprio escopo de classe. Você não tem implementações interface que não sejam preparadas para serem usadas e implementadas por classes concretas. Então, não faz sentido nenhum você ter um método final ou private que restringe o acesso daquele método se a interface em si só, ela não vai usar esse código dentro dela. Então, mesma coisa vai acontecer, você vai tomar um erro de compilação, tá? Então, vamos lá, pessoal, olha, a gente usa aqui interfaces há muito tempo. Não, Adriano, a gente nunca criou uma interface aqui nesse canal. Nunca eu vi o Adriano criar, nunca ele escreveu a palavra interface. Importante, tá, pessoal? Interface, ela é uma palavra-chave reservada do Java. Você não pode usar ela em lugar nenhum. E eu estou fazendo esse adendo aqui porque antes de começar a aula, quando eu criei o pacote, eu não criei o pacote interfaces. Eu criei o pacote interface, sem o S, e estava dando erro no projeto. Ou seja, interface é uma palavra-chave reservada e você não pode usar ela que não seja na frente da declaração do nome de uma interface, tá? Então aqui, ó, no nosso método main, vamos lá, eu vou criar um list. Nós já usamos list? Já usamos list, tá, pessoal? Não é link style, é list. Pronto. Eu vou criar um list de string. Vou chamar de nomes. E vou dar um new array list. Olha só, pessoal, olha que interessante. Nós já usamos isso aqui anteriormente quando nós trabalhamos com animal, tá? Lá atrás, se você voltar nas aulas lá de herança, nossas primeiras aulas de herança, vocês vão ver que nós criamos uma classe animal e nós herdamos, né, todas as classes embaixo de animal, leopardo, coelho, gato, cavalo, não lembro quais classes, cachorro, não lembro exatamente quais todas as classes que nós criamos, mas essas classes elas estendiam animal, tá? Quando nós criamos as nossas variáveis de animais dentro do nosso código para usar aquelas classes, o tipo da classe era animal e o tipo do objeto, quando nós estávamos fornecendo uma implementação, ele vinha com um tipo específico. Então, a gente fazia animal, classe animal, L igual a new leopardo. Então, a classe era animal. A implementação concreta daquela classe era leopardo. Embora lá naquele momento, animal fosse uma classe concreta também. Então, nós poderíamos criar lá animal, new animal. Por quê? Porque também era uma classe concreta. Aqui, ó, presta atenção, eu vou tirar esse array list. Percebam, ó, dá erro. Bora ver o que o IntelliJ diz pra gente, que na verdade o IntelliJ, tá, pessoal? Esses erros aqui, quando aparece esse quadradinho, nada mais é do que o IntelliJ usando o compilador do Java, ou seja, é como se ele fizesse uma mini compilação para esse pedaço e ele pega exatamente o erro que a JVM retornaria pra gente no momento da compilação. Então ele diz assim, ó, list é o quê? Abstract, então ela não pode ser instanciada. Então olha só, list, se vocês olharem aqui como ela está implementada, ó,
a declaração dela, ó, ela é uma public interface, tá? Então, a lista, o list no Java, ela é uma interface, pessoal, tá? Que estende da interface collection. Nós vamos ver ainda collection aqui durante essas aulas, que também collection cai na certificação. Mas você está começando a entender um pouquinho da collection. Então, list é uma interface. E olha só, olha o que o erro diz. O erro está dizendo que ela é abstrata. Ué, mas Adriano, não está escrito abstract aqui. Lembra da regra, cadê? Da regra 4 e da regra 5? Na verdade, da regra 4, né? Tá? Tá aqui, ó. Tá? Então, ele diz assim que ela pode ter esse modificador abstract ou não. Também pode não ter, não tem problema. Se não tem, como é o caso de list, ó, nós não declaramos list como abstract, ainda assim, pessoal, ó, list is abstract. Então, nós não podemos instanciar uma classe abstrata. E a interface, ela é uma classe que, na sua concepção, ela é uma classe abstrata. Então, o que, que a gente faz? A gente é obrigado a instanciar uma classe concreta que implementa essa interface. Aqui para o nosso cenário, quase sempre, nós usamos a ArrayList. Percebam que a gente pode usar muitas outras que também implementam. E melhor ainda, não gostei de nenhuma implementação, sei lá por qual motivo você ia não gostar da implementação do ArrayList, você quer criar o seu próprio ArrayList e fazer, implementar todos os métodos. Vocês me deram, falando isso para vocês, eu tive uma ideia. A gente vai fazer isso. A gente vai criar a nossa própria implementação do ArrayList e vocês vão ver que você pode fazer isso sim, se você quiser, apesar de que eu não recomendo. Ah, Adriano, por que eu não posso criar o meu próprio? Porque, pessoal, muito simples. É muito improvável que você, sozinho, criando o seu próprio ArrayList, consiga pegar todos os cenários, né, em todas as situações possíveis, trabalhar o algoritmo de uma forma tão trabalhada quanto o pessoal que já trabalha na Sun e agora na Oracle há mais de 20 anos, né, há 20 e poucos anos. Então, essa galera, o trabalho deles é esse, é olhar para essas classes, implementar os algoritmos. Eles já pegaram erros, eles já fizeram refatoração, eles já pegaram um monte de coisa pela frente e eles já trabalharam para ajustar. Então é muito difícil que você faça a sua própria versão do ArrayList e ela fique melhor do que essa versão que já está testada há mais de 25 anos, tá, pessoal? Então, dito isso, vamos lá. Eu estou trabalhando aqui o ArrayList. Olha que interessante, pessoal. Eu vou mostrar para vocês como é essa relação. Então, a gente vai abrir aqui o list. Posso abrir o list? Pode. Olha só, você clica aqui, botão, segura o Ctrl no IntelliJ, ó, e aí ele marca aqui, ó, fica tipo um linkzinho, você clica, ele joga a gente lá para a classe do list. Mas espera, Adriano, tu nunca escreveu essa classe list. Onde que ela tá? Olha só, pessoal, se você vier aqui em Project no IntelliJ, ó, você tá na classe list, tá? Tem essa mirazinha bem aqui do lado, ó. Ela diz Select Opened File, né? Ou seja, vá lá para o arquivo que está aberto, né? Está selecionado. Então, você clica nela, ela joga você exatamente para onde essa classe está. E onde essa classe está no projeto? Olha que legal, pessoal. Quando a gente navega aqui no projeto, ó, uma coisa interessantíssima, ó. Aqui no SRC está o nosso código, tá? Aqui no External Libraries está tudo que você usou de dependência para esse projeto. A primeira dependência de um projeto Java é o quê? O código da JVM, tá? Então, a gente consegue acessar esse código? Não consegue. Então, olha só, aqui no External Libraries, no jar, ou seja, na dependência que está dentro da JVM chamada rt.jar, nós temos aqui o pacote Java útil e dentro do pacote Java útil a gente tem a nossa classe, a nossa interface list. Então, ó, package Java útil, a gente dá um import em Java útil.list, então aqui está. Tá? Então, o IntelliJ consegue transportar a gente lá para dentro do código, tá? E esse código, ele é o original da JVM,
que está compilado dentro da versão 1.8.0.282.8 hotspot do Adobe Open JDK, tá, pessoal? Então é exatamente assim que está dentro do projeto, tá? Então aqui o IntelliJ ele trabalhou, né? Ele deixou o Javadoc aqui bonitinho pra gente, ó. Aqui você consegue ler tudinho que diz, pessoal, se vocês estão estudando, leiam isso daqui, é muito legal, tem muita coisa importante, muita informação aqui dentro, tá? Que ajuda. Aqui, olha que legal, ó, declarou a interface. Então, ele é um public interface list de um tipo genérico. A gente também vai estudar generics, porque vai cair também na certificação. E ela estende collection. Bora ver a collection. Collection também, ó, é uma interface, tá? Então, interface também collection com um tipo genérico e ela estende iterable. Vamos abrir iterable. Iterable é uma interface sozinha, que é uma interface que praticamente, ó, fornece métodos para você fazer iteração dentro das suas classes, tá? Dentro das suas implementações dessa interface. Então, é o que você faz, o for, quando você dá aquele for, o tipo define um nome de uma variável, 2 pontos, recebendo a sua lista. Basicamente, você só consegue fazer isso se a sua classe, em alguma hierarquia, ela for uma iterable, tá, pessoal? Então, vamos parar aqui no list, tá? E, ó, aqui em list, percebam, a gente tem vários métodos. Ó, a gente tem o size. Então, quando a gente busca o valor de uma lista que nós colocamos lá dentro os objetos, a gente chama o método size, que retorna o tamanho dessa lista. Ela tem o exempt, ou seja, se o tamanho da sua lista for igual a 0, ele retorna esse exempt como true, senão ele retorna como false, é sinal que a lista não está vazia. Tem o contains, que você pode passar um objeto como parâmetro e ele verifica se aquele objeto ele está contido em algum item da lista e ele retorna true se isso for verdade e false se não. Tem o iterator, tem o toArray, que transforma a sua lista em um array, caso você precise trabalhar com um array. Tem uma outra versão aqui de toArray que a gente explora depois. Tem o add, para você poder adicionar um novo elemento na sua lista. Tem o remove, para você poder remover um elemento da sua lista. Tem o contains all, que você pode passar um range de collections para dentro desse método e ele verifica se todos os elementos desse range estão dentro da lista. Isso depende muito da implementação. Você pode dizer, mas precisa que eles estejam juntos, precisa que eles estejam... Não importa. Cada classe que implementar a interface, ela diz como vai ser essa implementação do contains all, tá? E aí, mas como é que eu sei, então? Depende, você está usando a ArrayList, se você está usando a ArrayList, você entra na classe ArrayList para descobrir como que ele implementa isso daí. Você consegue, inclusive, debugar esse código, tá? Tem o add all, tem outro add all, tem o remove all, tem o retain all, que eu não sei o que faz, tem o replace all, provavelmente muda todos os objetos, tem o sort, isso aqui você usa bastante, você consegue ordenar a sua lista crescente ou decrescente, dependendo de como você mandar o comparator para cá. Isso nós também vamos entender no futuro. Tem o clear para você limpar a lista, tem o equals, que verifica se uma lista é igual a outra, hashcode para poder fazer a ordenação, tem o get, que pega um índice específico da sua lista e retorna. Tem o set também, que você consegue setar em um determinado índice um determinado elemento. Tem o add, que você manda um elemento para um determinado índice. Qual é a diferença? Não sei, depende de quem implementou. Tem o remove, que você remove pelo índice. Tem o indexOf, e aí tem uma lista de objetos. Tem o sublist, que você pode retornar um pedaço recortado da sua lista. E tá aqui, pessoal, é isso. Percebam, não tem implementação de código, tá? Todas elas o método começa e termina com um ponto e vírgula, tá? Com exceção do replace all, que já tem um default, do sort, que já tem um default, e aqui o splitterator
Nunca usei, não sei nem com que se come isso daqui, tá? Mas existe e de repente vale a pena, né? De repente muita coisa que a gente faz manual, quando a gente tem uma lista, o Splitterator pode entregar já pronto, né? Então vale a pena dar uma estudada depois. Então, pessoal, default método a gente vai falar sobre isso no futuro, tá? Mas percebam que, no geral, a list, a interface, ela é preparada para que alguém a implemente, tá? Senão, ela não faz muito sentido. Posso, Adriano, fazer um monte de uma interface com um monte de default, de método default? Pode, tá? Você pode fazer isso. Só que se você está fazendo isso, eu não sei se vale muito a pena você estar usando uma interface, não, tá? A gente vai trabalhar melhor os métodos default e você vai entender lá na frente porque isso não é muito uma boa prática. Bom, galera, então é isso. Eu fiz um pequeno corte no vídeo. Eu ia fazer um vídeo só que quando eu vi já estava com quase 40 minutos de vídeo, ficou muito grande. Então eu cortei aqui no meio e já vai ter a parte 2 para você posteriormente já conseguir ver o restante do vídeo e o assunto não ficar inacabado. A parte 2 já saiu junto com a parte 1, tá? Então hoje está saindo os 2 vídeos, você já pode ver a parte 2 se você quiser na sequência, tá? Para não prejudicar quem quer estudar na sequência. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo comigo até aqui. Se prepara para a parte 2. Você percebe aí que o assunto interface ele é um pouquinho complicado, mas depois que você pegar, pessoal, você vai virar um foguete, um programador ultra, mega gabaritado em Java, porque é um recurso que dá muito poder quando você domina, beleza? Então, mais uma vez, galera, muito obrigado. Não esquece, tá, pessoal? Fortalece o trabalho, deixa o like nesse vídeo, comenta se você tiver alguma dúvida. Todos os meus contatos estão aí embaixo. Compartilha esse vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal. Se conhece alguém interessado em aprender a programar ou tirar a certificação Java, dá essa força e indica o canal para essa pessoa, beleza, galera? Mais uma vez, ó, um super beijo no coração de vocês. Um forte abraço e até a parte 2.